Tudo o que você ouviu sobre o Japão está errado. Dizem que é uma terra futurista de alta tecnologia e que a população está diminuindo porque os jovens estão obcecados demais por anime para namorar. Ambas são mentiras. A verdade é muito mais sombria. O Japão é, na verdade, um modelo de negócio insolvente. Para um jovem de 30 anos em Tóquio, ter um filho não é só uma conquista bonita, mas pode causar um sério colapso financeiro. E o mais assustador, a mesma armadilha financeira já se fecha nos Estados Unidos. Sociedades modernas no mundo todo funcionam com um princípio simples, porém fundamental. A população ativa maior sustenta a menor população aposentada ao pagar impostos, financiar aposentadorias e manter sistemas de saúde. Depois, quando envelhecem, a próxima geração faz o mesmo por eles. Esse acordo funciona enquanto houver jovens em idade ativa suficientes para cobrir os custos. É aí que o Japão enfrenta um problema. O país segue lentamente para uma inédita proporção de dependência de 1 para 1. O país caminha para um cenário onde um trabalhador que paga impostos sustenta financeiramente um aposentado, algo insustentável. Ainda assim, é o rumo do Japão. Por quê? Bem, o país tem a população mais idosa do planeta, com quase 30% da população tendo 65 anos ou mais. O Japão também é o lar do recorde mundial de centenários, com cerca de 99 mil pessoas que já apagaram suas 100 velhinhas. Até 2036, estima-se que os idosos representarão 1/3 completo da população. Isso não aconteceu da noite para o dia. É o resultado inevitável de décadas de mudanças sociais lentas e inescapáveis. As taxas de natalidade vêm caindo há anos. Enquanto isso, a expectativa de vida continua aumentando. Isso significa que a cada ano que passa, o número de aposentados também aumenta. A pressão recai sobre os trabalhadores. Uma das formas que os economistas usam para acompanhar essa pressão é através de algo chamado taxa de carga nacional. Ela resulta da soma dos impostos e contribuições previdenciárias pagas pela sociedade. Na meados da década de 1970, o ônus era cerca de 25% da renda nacional. No fim dos anos 1990, esse valor chegou a cerca de 36%. Hoje está em torno de 46%. Isso significa, na prática, que a receita total de impostos do Japão representa quase metade da renda nacional gerada pela economia. Imagine um trabalhador de Tóquio em um turno de 10 horas. Com a carga tributária atual, pode parecer que quase metade desse turno é efetivamente absorvida pela tributação. Só na segunda metade do turno ele começa a ganhar o bastante para comprar comida, sem contar aluguel ou contas de energia. O dinheiro, claro, não desaparece. Ele é usado para financiar defesa, educação, aposentadorias, saúde e a rede de serviços públicos que mantém a sociedade moderna. Mas se você tirar tudo isso, o que resta é um constante jogo de equilíbrio entre o que um indivíduo produz em um dia e o que o coletivo exige para se sustentar. Em resumo, o orçamento nacional do Japão deixou de impulsionar o investimento público ou crescimento. Agora, é um vácuo sancionado pelo Estado. Ele está sugando a riqueza dos jovens para manter uma rede de proteção social para os idosos, e essa rede só vai aumentar nos próximos anos. Mas se a conta é tão desfavorável, por que os jovens não reagem? Diante de um futuro financeiro assustador, era de se esperar que os jovens do Japão exigissem uma reformulação econômica. Isso não está acontecendo, não por conformismo ou apatia, mas por uma paralisia social. Os jovens do Japão estão presos. Eles estão presos em uma máquina corporativa que os pune por tentar construir uma vida. Para entender, é preciso ver o real motivo da queda drástica das taxas de natalidade no Japão, pois a verdade difere da narrativa comum. Comentaristas ocidentais há anos atribuem os problemas populacionais do Japão a algum tipo de defeito cultural entre as gerações mais jovens. Eles dizem que os jovens não querem mais relacionamentos, que se tornaram isolados, viciados em tecnologia, perdidos nos mundos de anime e videogames. Eles preferem o amor de avatares digitais a pessoas reais. Isso tem até nome: homens herbívoros. É uma geração inteira de jovens japoneses que não tem interesse em sexo, namoro ou relacionamentos humanos reais. Essa narrativa é condescendente e factualmente errada. Os dados comprovam: 80% dos solteiros japoneses querem se casar. Muitos passam horas diárias em aplicativos de namoro, buscando a pessoa certa. O desejo por companhia genuína, conexão e uma vida familiar tradicional não desapareceu. Não foi substituído por mundos virtuais e avatares digitais. No entanto, ele foi brutalmente suprimido por um obstáculo financeiro intransponível conhecido como a armadilha do casamento. E essa armadilha foi criada nos anos 90.
Antes desse ponto, o país parecia estar em uma estrada de alta velocidade rumo ao sucesso. Os mercados de ações disparavam, os preços dos imóveis iam bem e as empresas ofereciam empregos estáveis e vitalícios aos seus trabalhadores. O futuro deles estava garantido. A bolha estourou e tudo mudou. O crescimento desacelerou, ações despencaram e corporações reescreveram regras do mercado de trabalho para proteger lucros. Uma parcela cada vez maior dos trabalhadores foram obrigados a aceitar contratos temporários ou empregos de meio período, entrando na classe do precariado. Esses cargos pagavam menos, ofereciam menos benefícios e não davam a segurança e estabilidade necessárias para planejar o futuro. As gerações mais antigas não enfrentavam isso. Eles tinham um futuro garantido, por isso se casavam e tinham filhos. Os mais jovens, no entanto, de repente estavam tendo dificuldades para conseguir um emprego estável. Existe uma regra não escrita no Japão de que os homens devem ganhar cerca de 3 milhões de ienes ou 20 mil dólares por ano, no mínimo, antes de poderem se casar. Porém, estatísticas indicam que até 60% dos homens solteiros com pouco mais de 20 anos ganham menos que isso. Eles não podem se casar, ter filhos ou viver como desejam, diferentemente de seus pais e avós. Além disso, mesmo que o casal supere o obstáculo financeiro do casamento, a estrutura corporativa está pronta para destruir a carreira da mãe. No exato momento em que uma mulher japonesa casada decide ter um filho, sua vida profissional é triturada pela máquina econômica. Ao mapear a participação feminina no mercado de trabalho japonês, ela apresenta um formato claro de U invertido no gráfico. A participação feminina no trabalho cresce no início da vida adulta, mas cai bruscamente quando as mulheres têm filhos, geralmente no início dos 30 anos. Há uma verdade ainda mais sombria por trás disso. Muitas mulheres que deixam empregos estáveis para criar os filhos enfrentam dificuldades ao tentar retornar ao mesmo padrão de trabalho depois. Estatísticas indicam que metade das pessoas na casa dos 30 e dos 40 anos são funcionários não regulares, presos a cargos temporários ou de meio período, sem segurança no emprego. Muitas dessas mulheres fazem trabalhos corporativos essenciais, mas ganham bem menos que colegas sem filhos ou homens. Há poucas chances de bônus, contribuições para a aposentadoria ou outros benefícios, e ainda podem ser demitidas com aviso prévio mínimo. Isso, por sua vez, cria uma subclasse permanente e de gênero de mães que são economicamente prejudicadas justamente no momento em que decidem trazer uma criança ao mundo. Para muitos, tornar-se pai ou mãe é uma ambição de vida ou um sonho único, mas esse sonho está rapidamente se tornando um pesadelo financeiro, e fica ainda pior. Embora tenha havido algum progresso em certas áreas da sociedade japonesa, grande parte da cultura das empresas continua operando de acordo com crenças típicas dos anos 1970. Os homens se levantam, vão trabalhar e sustentam suas famílias enquanto sobem na hierarquia da empresa. Enquanto isso, as esposas que ficam em casa cuidam das tarefas domésticas. Mulheres profissionais ambiciosas não se encaixam nessa visão antiga e são punidas por isso. Algumas são assediadas até deixarem seus empregos, numa prática chamada matahara, ou assédio por maternidade. É comum mulheres grávidas serem maltratadas, rebaixadas, intimidadas e excluídas de projetos importantes. Elas até sofrem pressão para pedir demissão apenas porque são vistas como menos úteis e valiosas para a causa corporativa. Esse sistema, na prática, obriga as mulheres japonesas modernas a fazerem uma escolha. Você pode ter um salário ou um bebê, mas não ambos. Diante disso, milhões de mulheres fazem não só a escolha lógica, mas muitas vezes a única opção, optam pelo salário. Elas priorizam o futuro financeiro e abrem mão do sonho de ter uma família. Esse sistema não afeta só as pessoas, agora também prejudica a infraestrutura do país. O colapso populacional do Japão não aparece só nos dados. Ele não está só em gráficos de fertilidade e pirâmides populacionais, mas também em propriedades abandonadas e casas inacabadas pelo país. Dados de 2024 detalham um impressionante agravamento da crise de Akiya, ou casas abandonadas no país. Um impressionante total de 9 milhões de casas em todo o Japão estão desocupadas atualmente. Isso representa 14% das residências do país, não apenas vazias, mas em muitos casos fisicamente caindo aos pedaços. Para colocar esses números em perspectiva, 9 milhões de casas abandonadas seriam suficientes para abrigar cada homem, mulher e criança que vive na cidade de Nova York. Em uma economia capitalista saudável, o setor imobiliário deveria ser o maior gerador de riqueza. É para isso que as pessoas trabalham a vida inteira. As gerações mais jovens sonham com o dia em que se tornarão proprietárias de suas casas.
Tendências históricas globais geralmente mostram que casas valorizam com o tempo. As pessoas investem nelas, quitam hipotecas e transferem propriedades aos filhos, garantindo base econômica sólida. No Japão, o sistema se inverteu totalmente. Cada vez menos famílias jovens querem comprar essas propriedades. Mesmo quem herda casas de parentes idosos começa a vê-las mais como passivos do que ativos. Há várias razões para isso. Para começar, devido às rigorosas leis de propriedade em todo o Japão, os custos de demolição são astronômicos. Então, mesmo que as pessoas não queiram morar em uma casa herdada, elas também não querem arcar com o custo de se livrar dela. E ainda tem a questão dos impostos. As propriedades são taxadas mesmo que ninguém esteja morando nelas. Quando um empresário de Tóquio herda uma casa antiga dos pais falecidos, precisa lidar com mais impostos do governo. Está chegando ao ponto em que as pessoas estão ativamente se escondendo das autoridades fiscais ou se recusando a reivindicar propriedades que deveriam herdar. Elas não querem ser sobrecarregadas com um ativo que drena o pouco de riqueza que possuem e não oferece nenhum valor real em troca. Como resultado, bairros inteiros estão se tornando zonas mortas do ponto de vista financeiro. Eles têm estruturas decadentes que ninguém quer morar, pagar ou demolir. Mas não é só isso que está desmoronando. Por décadas, o Japão ficou conhecido pelo excesso de trabalho. Os trabalhadores eram obrigados a fazer horas extras intermináveis, passando noites no escritório antes de longos trajetos para casa. Caminhoneiros viajavam dias seguidos com poucas pausas. Trabalhadores da construção civil trabalhavam até a exaustão, e era comum ver funcionários dormindo no chão das estações de trem. Isso colocava muita pressão física e mental, levando alguns a morrerem no trabalho. Karoshi é um fenômeno de morte súbita ligada ao trabalho, comum no mundo todo, mas especialmente frequente no Japão e em outros países asiáticos. Reconhecendo o problema crescente, o governo japonês implementou limites rigorosos nas horas extras legais em indústrias como logística e construção. Eles estavam tentando fazer a coisa certa. Eles tentavam salvar vidas, mas criaram um novo problema no processo. O motivo pelo qual tantos trabalhadores estavam fazendo tantas horas extras era porque essa era a única maneira de manter a economia do país funcionando. Não era justo nem ético, mas sustentava a logística do país. Os novos limites destruíram esse pilar. Com os motoristas de caminhão restritos a jornadas mais humanas, o setor de transporte ficou instantaneamente sem mão de obra. Isso levou a uma queda de 14% na capacidade de entrega até 2024, com projeção de chegar a 34% até 2030. E assim surgiu um novo fenômeno, a escassez social. Isso significa que mesmo indivíduos ricos, com casas luxuosas e muito dinheiro no banco, não conseguem comprar produtos. Por quê? Porque faltam pessoas para transportar esses produtos do ponto A ao B. Os trabalhadores que separam pedidos, carregam paletes e dirigem caminhões pelo país, sumiram. Uma das formas que muitos países desenvolvidos costumam e costumaram responder a crises como essa é contando com a imigração, trazendo mais trabalhadores de outros países para preencher as lacunas na logística e nas cadeias de suprimentos. Durante anos, o Japão se recusou a fazer isso. Extremamente insular, o país tem uma sociedade visivelmente homogênea do ponto de vista étnico, com trabalhadores estrangeiros representando apenas uma pequena fração da população total. Mas, eventualmente, a nação cedeu. Agora, está se abrindo para a imigração. Também está recorrendo a outra opção drástica, as máquinas. Mas isso é um erro fatal de cálculo. O Japão, na história moderna, costuma ser visto como uma sociedade futurista, muito à frente de outros países. Por isso, ao debater problemas populacionais e trabalhistas do país, muitos concluíram: os robôs vão resolver tudo. Parece simples. O Japão só precisa instalar máquinas para cumprir tarefas que a população não pode fazer. Com o avanço da IA e da automação, Tóquio não deveria ter dificuldade em implementar isso. O governo do país acreditou nessa ideia por muito tempo. Hospitais, lojas de conveniência, hotéis e armazéns logísticos japoneses já mostram os resultados desses investimentos. Robôs estão presentes em muitos lugares, como caixas de autoatendimento, braços robóticos separadores e robôs de assistência que ajudam idosos e pacientes debilitados a entrar e sair de suas camas. Mas essa crença cega de que os robôs podem substituir os trabalhadores que faltam no país ignora algo crucial. Sim, os robôs podem produzir bens, mas eles não podem consumi-los.
Eles podem otimizar cadeias de suprimentos, agilizar a logística e resolver o colapso da oferta na economia do país. Isso é só parte do problema, pois robôs não compram casas, carros, roupas, nem saem para jantar ou fazem planos de academia. Eles não contribuem para economias de consumo. Para isso, é preciso demanda, e demanda exige pessoas. O Japão está ficando sem essas pessoas e rapidamente se encaminha para um colapso devastador da demanda. Tudo se resume aos fundamentos do capitalismo. Economias não funcionam só com produção, precisam do consumo para equilíbrio. Você pode automatizar de um lado, mas não pode automatizar os consumidores. Quando um país deixa de apoiar suas gerações mais jovens, ele não perde apenas a força de trabalho, mas também perde um mercado. Mais uma vez, o governo japonês tentou resolver esse problema e, novamente, seguiu o caminho errado. Segundo relatos, o governo investiu bilhões de dólares em aplicativos de namoro, sistemas corporativos de formação de casais e auxílios para quem forma família, mas esses programas estão fracassando. A maioria dos jovens japoneses relata um cansaço extremo ao tentar encontrar um parceiro. Milhões de homens e mulheres em idade ativa não se interessam por incentivos temporários ou pagamentos únicos do governo, pois veem o quadro geral. Eles estão encarando de frente um sistema econômico armado contra eles. O colapso da demanda não é apenas uma questão doméstica. Ele está enraizado em um roubo geracional que está destruindo o motor econômico do país e canibalizou uma geração inteira. A questão central é um sistema que protege a riqueza e a estabilidade dos mais velhos em detrimento do investimento nos jovens. Registros indicam que famílias japonesas detêm mais de 2,2 quatrilhões de ienes, mais de 14 trilhões de dólares, em ativos financeiros. Infelizmente, para aqueles na faixa dos 20, 30 e 40 anos, uma porcentagem enorme dessa riqueza está acumulada por aposentados e idosos com 65 anos ou mais. Eles foram sortudos por viver no período pós-guerra, o que permitiu acumular grandes quantias de capital. Eles investiram em imóveis e aumentaram a aposentadoria, mas hoje boa parte desse dinheiro está parada, com bilhões de ienes guardados em cofres ou contas bancárias sem juros. É dinheiro morto. Esse dinheiro não é reinvestido na economia, nem usado para financiar startups ou novos negócios, e tampouco repassado aos filhos que querem se estabelecer e formar família. Já as gerações mais jovens do Japão dependem cada vez mais de uma tábua de salvação financeira extrema, que ultrapassa as fronteiras do país. Estatísticas indicam que muitos jovens japoneses enviam seu pouco capital ao exterior. Eles estão deixando de lado ações locais e poupança para investir em fundos de índice globais, bolsas estrangeiras e ações de tecnologia dos Estados Unidos. Faz muito sentido. Essas pessoas veem que seu país não lhes dará o dinheiro necessário para a vida que desejam. Precisam fazer cada iene que recebem render mais. Investir em um mercado doméstico em queda e população em colapso leva à perda de riqueza. Ao investir fora, eles buscam o retorno necessário para sobreviver e talvez prosperar, o que pode funcionar individualmente, mas é desastroso para o coletivo. A economia doméstica do Japão está estagnada porque o dinheiro antigo não circula e o dos jovens sai rapidamente. Mas se pensa que isso é só uma tragédia fascinante em uma ilha do Pacífico, talvez deva olhar sua conta bancária, pois seu futuro já é japonês. Por anos, o Japão era visto como uma exceção, uma curiosidade, uma nação insular isolada com problemas próprios e exclusivos. E eles estavam errados. A crise de Tóquio é um modelo. É uma prévia de 20 anos do mesmo abismo econômico para o qual todo o mundo desenvolvido está se aproximando a cada ano que passa. O Japão só foi o primeiro a dar o salto. É a mesma armadilha econômica, o mesmo acúmulo de riqueza geracional e falhas corporativas vistas em outros países da América do Norte à Europa. Estatísticas indicam que países ocidentais como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido têm taxas de natalidade bem abaixo do nível de reposição de 2,1 por pessoa. O Ocidente adiou sua decadência estrutural, por ora, graças à imigração. Países importaram milhões de trabalhadores estrangeiros para reforçar a força de trabalho, ocupar empregos de baixa remuneração e contribuir para pensões e seguridade social. Mas a imigração é só um paliativo. Ela cobre o problema, mas não o resolve. Com a industrialização dos países em desenvolvimento, as taxas de natalidade caem também. O pool global de talentos diminui e a competição por trabalhadores alcançará níveis recordes. Assim, países como os Estados Unidos também enfrentarão o colapso da demanda que ocorreu em Tóquio. As consequências que afetam a economia de Tóquio também impactarão os mercados ocidentais.
Quando a principal regra do capitalismo é quebrada, até as economias e cadeias de suprimentos mais fortes falham. A escassez social se espalha milhares de quilômetros além de Tóquio. Isso vai se tornar uma realidade angustiante, levando a atrasos, interrupções e uma inflação sem precedentes. Isso não é apenas um problema japonês. Isso vai atingir todos nós. Os jovens de Tóquio não têm nada de errado. Eles apenas perceberam antes que o antigo acordo social não é mais justo. Eles são cobaias, mas o experimento será ampliado globalmente. O Japão enfrenta outros problemas além da crise populacional. Eles enfrentam uma crise financeira que afetará outros países. Veja o impacto global em Não é o petróleo que você deve observar, é o Japão, ou assista ao vídeo.